a BIM paralelo, na verdade, se fosse no popular, seria um ninho de arapongas, arapongagem é crime, não pode bisbilhotar, menos ainda o que não é da alçada de cada um, o que não é da competência de cada um, menos ainda se instalar em centros de poder. Ministra Carmen Lúcia fala sobre a gravidade dos eventos de 8 de janeiro e a necessidade de investigar as ações que buscaram desestabilizar a democracia brasileira. Ouça agora a sua fala. Mas antes não esqueça de se inscrever, curtir e ativar o sininho. A portaria do Supremo, que quebrar o plenário do Supremo, não é algo de nenhum de nós, os 11 ministros, que somos nuvens passageiras, como todo mundo na vida, como quem ocupa cargo público. Nós somos passageiros. Nós estamos aqui cumprindo as funções enquanto estivermos, mas o Supremo é do Brasil. O plenário do Supremo foi uma construção do Brasil e tem uma simbologia nisso. Há juízes que, em última instância, aplicam a Constituição e guardam por ela. E esta é uma Constituição democrática. Portanto, a gravidade deste fato e a contínua tomada de atos, tomada de providências, medidas ilícitas, criminosas, foram adotadas e deflagraram a tal festa da Selma. Este é um fato. Quem praticou, como participou, como cometeu, nenhuma daquelas pessoas que estavam ali, não estavam ali porque sozinha dentro de casa resolveram passear na calçada do Forte Apache. Não foi isso. E eu acho que ninguém minimamente inteligente pensa isso. O certo é que este quadro foi investigado, apurado até aqui com indícios. Esses indícios levam à denúncia que, portanto, com todas as escusas, pelo entendimento que eu entendo perfeitamente diversa, dos nobres advogados, e que eu reitero, com todo o talento, expressaram aqui e nos seus documentos a defesa dos seus clientes, que haverá de se verificar mesmo, se participaram, quem participou, como participou, e a fase não é essa, porque essa é uma fase de recebimento de denúncia, nada mais. O compromisso nosso é de, tendo um fato, cumprir o dever, que é do Poder Judiciário, neste caso do Supremo Tribunal Federal, de receber a peça, verificar a partir da instrução que será feita, com todo o direito ao devido processo legal, ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes, tudo isso será feito no tempo certo, na fase certa. Aqui, o Estado juiz cumpre o dever, que não é subjetivo, que não é discricionário, de receber e permitir que isso seja investigado, esclarecido, para que, mais uma vez, o Brasil não tenha uma tentativa de golpe de Estado, como nós já tivemos golpes de Estado, 37, 64, e que nada se faça, e, portanto, depois, esta máquina de desmontar a democracia continue a reverberar, continue a atuar, num primeiro momento mais quieto, depois ela começa a fazer ruído, depois ela explode, como estão em alguns documentos, referências feitas. Acho, portanto, que não é inepta a denúncia, porque ela descreve os indícios, os fatos, as circunstâncias, hora, dia, documentos, que, em princípio, são atribuídos a um a outro e que vai se verificar esta concatenação. Se ela existe, como existe, quais os tipos penais que incidem, que foram aqui denunciados, objetos da denúncia, e não se há de dizer que foi sem violência, a violência aconteceu, e não foi ocasional, nem foi algo precário, que houve uma coincidência naqueles dias de sábado à noite e de domingo durante o dia. Um desapareceu, o outro viajou, o outro estava dormindo, por isso que não atendeu a presidente do Supremo Tribunal Federal, que ligava insistentemente, querendo mais segurança para o prédio do Supremo, e alguém fez isso. Ou algumas pessoas fizeram isso, porque isto não aconteceu por uma festinha do final de tarde, que, por uma coincidência, todo mundo resolveu visitar Brasília, e aí aproveitou e com pedra, pau. Quem chegou aqui no dia 9 de janeiro há de se lembrar que era impossível não ter sido planejado e provocado, porque, por exemplo, para quebrar a parte onde fica o audiovisual do Supremo no plenário, tem que ter uma altura que nem uma escada normal não chega lá. Alguém chegou, entrou,
com armas suficientes para chegar até lá e arrebentar com tudo. Alguém planejou, alguém tentou, alguém entrou, alguém executou. Nós precisamos de saber isso. É preciso que o Brasil conheça, que o Brasil saiba o que aconteceu, e quem praticou o crime tem que pagar pelo crime cometido. Então, aqui ficou claro que algumas falas, inclusive, ministro Alexandre, que foram ditas, não, isto aqui era uma função do próprio poder, sendo que nós sabemos que não é, até porque o que foi chamado, por exemplo, aqui, pela formulação do Procurador-Geral de ABIN paralelo, na verdade, se fosse no popular, seria um ninho de arapongas. Arapongagem é crime, não pode bisbilhotar, menos ainda o que não é da alçada de cada um, o que não é da competência de cada um, menos ainda se instalar em centros de poder, por uma singela circunstância de que nós não teríamos democracia de jeito nenhum. Aconteceu? Alguém fez? Quem praticou? O que aconteceu a partir daqui? Então, por tudo isso, eu acho que a denúncia não é inepta, acho que os fatos típicos criminosos são narrados, os indícios de materialidade estão presentes, essa descrição que é feita pelo ministro Alexandre, e que não vale a pena repetir também, porque estão no meu voto, também lembram cada qual das etapas e cada um o que tem como indício, não a ilação, não a sugestão, mas indício que comprova que há, pelo menos, o conhecimento e alguma participação. Se essa participação era criminosa para obstar ou para favorecer ou realmente para ser partícipe do golpe, é outra história. Esta é a fase que nós temos que instruir, os advogados vão produzir as provas, ou produzir a contraprova, a prova tem que ser da acusação, o que aconteceu, cada um como é que participou, se não tem que ser absolvido, e se participou, cada um responde na vida pelos seus atos. Não responde pelos dos outros, ninguém responde pelo que o outro faz, seja seu filho, seja seu irmão, seja nada disso. Por isso mesmo é que houve a individualização, e eu estou, portanto, presidente, considerando que é apta a denúncia para ser recebida, seria prematuro não receber, seria, na minha compreensão, até um descumprimento do nosso dever, como disse agora o ministro Fux. Nós recebemos. O compromisso é de receber para que o país saiba, que a sociedade brasileira saiba, que estamos cumprindo o nosso dever de dar sequência para a apuração devida, para a instrução do processo e para um julgamento justo e democrático, porque, felizmente, o golpe não deu certo, temos democracia no Brasil, temos um Supremo atuando como sempre atuou. Voto, portanto, no sentido de receber a denúncia, tal como apresentado pelo Procurador-Geral da República, presidente.